Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre o Evangelho segundo João que nós estamos fazendo, que está incrível, e hoje é o dia do capítulo 19. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E nós temos uma novidade incrível aqui no canal, que é um e-book sobre o Evangelho segundo João, uma análise dos 21 capítulos prontinha para você. Clica no link aqui abaixo e adquira o de vocês hoje mesmo. Vamos lá? O capítulo 19 do Evangelho segundo João é um dos mais solenes e comoventes textos das Escrituras, pois narra os eventos centrais da paixão de Cristo, sua condenação, crucificação, morte e sepultamento. Este capítulo é o clímax do Evangelho segundo João, onde se desenrola o sacrifício supremo de Jesus cumprindo a missão divina de redenção da humanidade. O capítulo 19 segue diretamente os acontecimentos do capítulo 18, onde Jesus é traído, preso, interrogado pelas autoridades religiosas e levado a Pilatos. Pilatos, o governador romano da Judéia, está relutante em condenar Jesus, reconhecendo sua inocência, mas pressionado pelas multidões e pelos líderes judeus que exigem a crucificação de Jesus. Este contexto de tensão e injustiça é o pano de fundo para os eventos dramáticos que desenrola no capítulo 19. O capítulo 19 pode ser dividido em várias seções principais, cada uma delas rica em simbolismo e significado teológico. Pilatos, na tentativa de apaziguar a multidão, ordena que Jesus seja flagelado e zombado como rei dos judeus. Esta seção destaca a humilhação e o sofrimento físico infligido a Jesus, ao mesmo tempo em que, ironicamente, reafirma sua realeza messiânica. A seção, a flagelação e a coroação de espinho, em João 19, do versículo 1 ao 7, retrata a intensa humilhação e sofrimento físico que Jesus sofreu antes de sua crucificação. Esses eventos descritos em detalhes pelo evangelista João são carregados de significado simbólico e teológico, destacando a natureza do sofrimento de Jesus e o contraste entre a sua verdadeira realeza e a zombaria que ele enfrentou. Após ser condenado por Pilatos, Jesus é entregue para ser flagelado. A flagelação romana era um castigo brutal, em que a condenação era o espancamento com chicotes que continham pedaços de ossos ou metais, projetados para causar ferimentos graves. Este ato de tortura tinha o objetivo de enfraquecer a vítima fisicamente e psicologicamente antes da crucificação. No Evangelho segundo João, a flagelação de Jesus serve para sublinhar sua inocência e a injustiça de sua condenação. Pilatos, ao ordenar a flagelação, parece estar tentando satisfazer a multidão, esperando que isso fosse suficiente para evitar a crucificação. No entanto, o sofrimento físico de Jesus também tem um significado mais profundo. Ele carrega as dores e pecados da humanidade, cumprindo a profecia do servo sofredor descrito em Isaías 53. Após a flagelação, os soldados romanos zombam de Jesus ao coroá-lo com uma coroa de espinho e vesti-los com um manto de púrpura, uma cor associada à realeza. Eles o saudam ironicamente como rei dos judeus, enquanto os esbofeteiam. Essa cena de zombaria é carregada de ironia, enquanto os soldados pretendem ridicularizar Jesus. Suas ações revelam inadvertidamente sua verdadeira identidade como rei e Messias. A coroa de espinho simboliza tanto a dor física quanto a humilhação que Jesus suportou, e também pode ser vista como uma representação dos efeitos do pecado sobre a humanidade que Jesus tomou sobre si. A imagem do rei coroado de espinho destaca o contraste entre o poder temporal e a verdadeira autoridade espiritual que Jesus possui. Enquanto os reis terrenos usavam uma coroa de ouro, Jesus, o rei dos judeus, aceita os
usar uma coroa de sofrimento em nome da redenção da humanidade. Pilatos, após a flagelação e coroação de espinho, apresenta Jesus à multidão, dizendo: "Eis o homem", em latim, esse homo. Esta frase sublinha a condição humana de Jesus, que, embora inocente foi submetido ao mais intenso sofrimento. Ao mesmo tempo, pode ser vista como um reconhecimento, mesmo que inconsciente, da humanidade de Jesus e de sua dignidade intrínseca, apesar de toda a humilhação, apesar da tentativa de Pilatos de provocar compaixão ou de satisfazer a multidão com a flagelação. Os líderes religiosos e a multidão continuam a clamar pela crucificação de Jesus. Eles argumentam que, de acordo com sua lei, Jesus merece morrer, porque ser filho de Deus, esta acusação é que é verdadeira do ponto de vista cristão, é usada pelos líderes religiosos para justificar a sentença de morte. Mas também serve para destacar o ministério da identidade de Jesus como filho de Deus, que é rejeitado por aqueles que ele veio salvar. A flagelação e a coroação de espinho não são apenas eventos históricos de sofrimento físico, eles têm um profundo significado teológico. Através desses atos, Jesus aceita plenamente sua missão de servo sofredor, tomando sobre si os pecados e sofrimentos da humanidade. A coroa de espinho e o manto de púrpura, símbolos de zombaria e humilhação, tornam-se emblemas da verdadeira realeza de Jesus, que não é baseada em poder terreno, mas no sacrifício e no amor. Essa passagem também nos desafia a refletir sobre a natureza do poder e da realeza de Jesus. O verdadeiro rei não se entende como violência, mas aceita a humilhação e o sofrimento por amor à humanidade. Sua coroa de espinhos é um lembrete de que o caminho para a glória no reino de Deus passa pelo sacrifício e pela cruz. Para os crentes, essa passagem é um convite a contemplar o amor sacrificial de Cristo e a reconhecer sua soberania, mesmo em meio a sofrimento e a humilhação. A flagelação e a coroação de espinho nos lembra que Jesus é o Rei que escolheu se identificar com os fracos e sofridos e que seu reino é fundado no amor redentor, não na força ou no poder terreno. Em resumo, a flagelação e a coroação de espinhos em João 19, do versículo 1 ao 7, é uma passagem rica em simbolismo e significado espiritual. Revela a profundidade do amor de Jesus e a natureza paradoxal de sua realeza. Ela prepara o caminho para os eventos seguintes da paixão, onde a verdadeira glória de Cristo será revelada através de sua morte e ressurreição. Pilatos continua a tentar libertar Jesus, mas acaba cedendo à pressão da multidão, que ameaça denunciar sua falta de lealdade ao imperador. Nesta sessão, João enfatiza a responsabilidade das autoridades judaicas e a fraqueza de Pilatos, que entrega Jesus à crucificação para preservar sua posição política. A sessão à condenação de Jesus por Pilatos em João 19, do 8 ao 16, é um dos momentos mais dramáticos e cruciais no Evangelho segundo João, onde a tensão entre a verdade e a injustiça, a autoridade romana e a pressão popular culmina na decisão final de Pilatos de entregar Jesus à crucificação. Esta passagem, na decisão final de Pilatos de entregar Jesus à crucificação, esta passagem explora a complexidade das motivações de Pilatos, a obstinação das autoridades judaicas e a submissão voluntária de Jesus ao destino que o aguarda. Após os líderes judeus afirmarem que Jesus se fez filho de Deus, Pilatos fica ainda mais amedrontado. O Evangelho segundo João sugere que Pilatos, embora pagão, reconhecesse algo extraordinário em Jesus. Sua hesitação
aflição e medo indica que ele pressente que Jesus é mais do que um prisioneiro comum. Pilatos então retorna ao pretório para interrogar Jesus novamente, perguntando-lhe: de onde és tu? Essa pergunta reflete a inquietação de Pilatos sobre a verdadeira identidade de Jesus. Mas Jesus permanece em silêncio, demonstrando sua calma e controle diante do destino eminente. Frustrado pelo silêncio de Jesus, Pilatos afirma: não me falas? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Esta declaração reflete a compreensão romana do poder como uma força coercitiva que decide sobre a vida e a morte. No entanto, Jesus responde com uma afirmação que redefine o conceito de poder: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti tem o maior pecado. Essa resposta de Jesus sublinha que, embora Pilatos exerça poder político, ele só o faz dentro dos limites permitido por Deus. Jesus reconhece a autoridade de Pilatos, mas indica que essa autoridade é subordinada à vontade divina. Ao dizer que me entregou a ti quem tem o maior pecado, Jesus provavelmente se refere a Judas e às autoridades religiosas que o entregaram, indicando a gravidade da traição, da rejeição do Messias. A resposta de Jesus intensifica a angústia de Pilatos, que a partir desse ponto tenta libertar Jesus. No entanto, os líderes judeus pressionam Pilatos com um argumento político que toca diretamente em seu cargo: se soltar a este homem, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei contra César, essa acusação sugere que Pilatos estaria traindo o imperador. Se libertasse alguém que se autoclamasse rei, colocando Pilatos em uma posição impossível, onde sua lealdade ao imperador poderia ser questionada. Diante da pressão crescente, Pilatos finalmente cede. Ele leva Jesus para fora e se senta no tribunal, e em um lugar chamado Listrostos, em hebraico Gábata, ali ele apresenta Jesus à multidão, dizendo: eis o vosso rei. A multidão, incitada pelos líderes religiosos, clama: fora, fora, crucifica-o. Pilatos pergunta: hei de crucificar o vosso rei? E os principais sacerdotes respondem com uma declaração chocante: não temos rei, senão César. Essa última declaração dos líderes judeus é irônica e trágica ao renunciar qualquer outro rei que não seja César. Essa rejeição explicitamente o Messias prometido e mostra sua disposição de submeter-se completamente aos domínios romanos para garantir a execução de Jesus. Isso marca um momento de profunda apostasia e cegueira espiritual, onde a liderança religiosa de Israel rejeita sua própria esperança messiânica. Por fim, Pilatos, pressionado pela multidão e preocupado com sua posição política, entrega Jesus para ser crucificado. Essa decisão, tomada sob coação e medo, sela o destino de Jesus e marca a culminação de uma série de injustiças. No entanto, do ponto de vista teológico, essa entrega não é meramente um erro judicial, é o cumprimento do plano redentor de Deus, onde o justo sofre pelas injustiças do mundo. A condenação de Jesus por Pilatos é um momento de grande significado teológico. Pilatos, simbolizando o poder temporal, se mostra incapaz de defender a justiça diante da pressão política, revelando a fragilidade e a corrupção do poder humano. Jesus, por outro lado, permanece inabalável e soberano, consciente de que sua morte é necessária para a salvação da humanidade. A passagem destaca a soberania divina sobre os eventos da história, onde mesmo as ações injustas dos homens são usadas para cumprir o propósito de Deus. Para os cristãos, essa passagem é um chamado à reflexão sobre a verdade e a justiça. Pilatos, que reconhece a inocência de Jesus, cede à pressão por medo de perder sua posição. Isso nos desafia a considerar as vezes em que podemos comprometer a verdade por conveniência ou medo. Ao mesmo tempo, a coragem e a serenidade de Jesus diante da injustiça nos inspira a confiar no plano de
Deus, mesmo em situações adversas. Em resumo, a condenação de Jesus por Pilatos em João 19, do versículo 8 ao 16, nos oferece uma rica meditação sobre o conflito entre o poder humano e a vontade divina, a injustiça e a verdade, e o papel do sofrimento na redenção. É um momento que prepara o caminho para a crucificação, onde a verdadeira glória de Cristo será revelada. O capítulo atinge o seu ápice com a crucificação de Jesus no Gólgota, onde ele é pregado na cruz entre dois criminosos. Aqui, Jesus, mesmo em agonia, cumpre as profecias messiânicas e se preocupa com o bem-estar de sua mãe e dos discípulos amados. Suas últimas palavras, "está consumado", marca o cumprimento de sua missão redentora. Na seção A Crucificação, João 19, do versículo 17 ao 30, é o ponto culminante do Evangelho de João, onde a crucificação de Jesus na cruz se concretiza. Esta passagem descreve o momento mais solene e significativo da vida de Cristo, quando ele, o Filho de Deus, entrega sua vida em obediência ao Pai para a redenção da humanidade. João narra esses eventos com uma profundidade teológica que destaca a realeza de Jesus mesmo em meio ao sofrimento e o cumprimento das Escrituras. Jesus carrega sua própria cruz até o lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Esse ato de carregar a cruz simboliza a aceitação voluntária de Jesus do sacrifício que estava prestes a fazer. Ao contrário dos outros evangelhos, João não menciona Simão, o cirineu, ajudando Jesus a carregar a cruz, enfatizando assim a responsabilidade pessoal de Jesus em sua missão redentora. O Gólgota, um local fora dos muros de Jerusalém, era tradicionalmente um lugar de execuções, e suas associações com a morte faz dele o cenário apropriado para a crucificação. Para João, a crucificação de Jesus não é apenas um evento histórico, mas também o ponto em que a nova aliança de Deus com a humanidade é estabelecida. Jesus é pregado na cruz e Pilatos, seguindo a prática romana, manda colocar uma inscrição sobre a cabeça de Jesus, que diz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa inscrição, escrita em hebraico, latim e grego, foi colocada para que todos pudessem entender, simbolizando que Jesus é o rei para todas as nações. Apesar da intenção de Pilatos de ridicularizar a alegação de Jesus como rei, essa inscrição se torna uma proclamação profética de sua verdadeira identidade. Os principais sacerdotes, ofendidos pelo título, pedem a Pilatos que modifique a inscrição. Para estes, disse: "Sou o rei dos judeus", mas Pilatos recusa, dizendo: "O que escrevi, escrevi". Este momento destaca a realeza de Jesus, que, embora rejeitada pelos líderes religiosos e pelo Império Romano, é proclamada mesmo na crucificação. Após a crucificação, os soldados romanos dividem as roupas de Jesus entre si e lançam sortes para decidir quem ficaria com sua túnica, que era tecida sem costura, de alto valor. João aponta que isso cumpre a profecia das Escrituras: "Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte". Salmo 22, versículo 18. Esses detalhes reforçam a ideia de que cada aspecto do sofrimento de Jesus estava de acordo com o plano divino previsto nas Escrituras. Aos pés da cruz, João descreve a presença de algumas mulheres, incluindo Maria, a mãe de Jesus, e o discípulo amado, tradicionalmente identificado como João, o próprio autor do Evangelho. Em um momento de ternura e cuidado, Jesus, em meio à agonia, entrega sua mãe aos cuidados do discípulo amado, dizendo: "Mulher, eis aí o teu filho", e ao discípulo: "Eis aí a tua mãe". Este gesto não é apenas um cuidado filial, mas também tem um profundo significado teológico, visto como o início da comunidade cristã, onde
onde Maria se torna espiritualmente de todos os crentes representados pelos discípulos amados, a cena também sugere que, mesmo o sofrimento de Jesus está estabelecendo uma nova família espiritual baseada na fé. Sabendo que tudo estava consumado e para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Esta expressão de sede de Jesus pode ser vista como uma referência ao Salmo 69, versículo 21, e também como uma metáfora de sede espiritual pela salvação das almas. Os soldados então oferecem a Jesus uma esponja embebida em vinagre que ele recebe. Após isso, Jesus pronuncia suas últimas palavras: está consumado. Com essa declaração, Jesus afirma que sua missão foi cumprida, o plano de salvação foi completado e as profecias foram realizadas. Este é o momento em que o sacrifício expiatório de Jesus é consumado e o poder do pecado e da morte é derrotado. O capítulo 19 do Evangelho segundo João é um relato detalhado e profundamente significativo dos últimos momentos da vida terrena de Jesus, culminando em sua crucificação, morte e sepultamento. João, ao narrar esses eventos, não apenas apresenta a sequência histórica dos fatos, mas também revela o profundo significado teológico de cada um deles, mostrando como a paixão de Cristo cumpre as profecias e realiza o plano redentor de Deus. A crucificação de Jesus, como descrita em João capítulo 19, é o ponto culminante do sacrifício de Jesus pela humanidade. Ao ser flagelado, coroado de espinhos e finalmente crucificado, Jesus suporta o peso do pecado do mundo, oferecendo-se como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua declaração está consumado não é apenas o encerramento de sua vida terrena, mas a proclamação do cumprimento da missão redentora que o Pai lhe confiou. A morte de Jesus, marcada por sinais como o rasgamento do véu do templo, implícito nos evangelhos sinóticos, e a saída de sangue e água de seu lado perfurado, simboliza a inauguração de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Essa nova aliança, selada pelo sangue de Cristo, abre o caminho para todos terem acesso direto à graça divina. O sepultamento de Jesus, realizado por José de Arimateia e Nicodemos, é um ato de coragem e devoção que destaca a fé desses discípulos. Em um momento de aparente derrota, ao cuidar do corpo de Jesus com reverência, eles demonstram que, mesmo na morte, Jesus é honrado como Rei e Salvador. Esse gesto também cumpre as Escrituras e prepara o terreno para a ressurreição, que será o triunfo final sobre a morte. O capítulo 19 do Evangelho segundo João nos desafia a contemplar o profundo amor de Deus revelado na paixão e morte de Cristo. Cada detalhe narrado por João aponta para a soberania de Deus na execução do seu plano de salvação. A cruz, que era o símbolo de vergonha e morte, é transformada em um símbolo de vitória e vida eterna. Para os crentes, esse capítulo é um convite à reflexão sobre o sacrifício de Jesus, o custo de nossa redenção e a resposta de fé e gratidão que somos chamados a dar. Além disso, o sepultamento de Jesus nos ensina sobre a importância de preservar e perseverar na fé, mesmo em momentos de escuridão e incerteza, confiando na promessa da ressurreição e da vida eterna, que é confirmada no próximo capítulo do Evangelho segundo João. O capítulo 19, portanto, não é apenas uma história de morte, mas um prelúdio à vitória que virá, uma vitória que define a relação entre Deus e a humanidade para sempre. Eu convido vocês a mergulhar no Evangelho segundo João, nesse capítulo 19, que é algo magnífico, e assim eu deixo a paz a todos. Compartilhe esse vídeo e fique com Deus.